Boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é Marcos, do canal Novo Mundo. Se você puder dar um ok e compartilhar, eu agradeço muito. Em um dos vídeos que eu soltei no YouTube, eu li uma passagem do livro de Tessalonicenses, e que um amigo meu conversando comigo, ele achou estranho ter lido aquela passagem porque ela excluía uma situação. Mas Paulo ali, ele antes de falar o ato em que meu amigo falou que ele excluiu, ele deixou bem claro que o que ele falava provinha de Deus e não de humano, não dele, mas de Deus. É a palavra de Deus que ele estava escrevendo. Ele é só instrumento. Paulo deixou isso bem claro antes de falar o que ele falou no final dessa passagem. Mas antes de eu ler novamente, eu vou ler João, capítulo 11, versículos do 49 ao 52. Lemos. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada? Não entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isto por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Esses filhos de Deus que andam dispersos, ele fala no capítulo 17 de João. Agora vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Pois bem, agora vamos à leitura do texto do vídeo. Nesse texto que eu vou ler, Paulo diz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do 13 ao 16. No versículo 13, ele diz: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Paulo aqui deixa bem claro que o que ele está falando não é uma palavra humana, é a palavra de Deus. Vocês lembram de um filme que foi lançado há uns anos atrás, chamado Paixão de Cristo? O filme, para muitos, foi um bom filme, para outros não. Eu achei um bom filme. Numa entrevista em que o diretor deu nos Estados Unidos, ele disse que se baseou no livro de Mateus. Mas ele foi muito questionado pela comunidade judaica sobre a posição que o filme tomou, dando a entender que o Estado judaico, na época, foi quem condenou Jesus Cristo à morte. Quando eles alegam que quem matou Jesus Cristo não foi eles. Tá? E criou-se um questionamento sobre isso. Que ele estava errado, que ele fez a coisa errada, que ele exagerou no que o filme mostrou e tal, e tal, e tal, e tal. Foi um problema. Inclusive, o ator principal, que fez o papel de Jesus Cristo, teve um problema depois para conseguir emprego. E coisas desse tipo. Mas eu li para vocês a passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do 13 ao 16. Aqui Paulo,
antes de falar, no final, no versículo 15 ou 16, que eu vou ler aqui agora, ele falou antes que a palavra é de Deus e não de homens. E aqui, nessa passagem, depois de tudo visto, tudo analisado, olha o que Deus fala com respeito a este assunto. Vamos ler a partir do versículo 15. O contexto, a pessoa que se achar melhor pode ler. Mas do versículo 15 ao 16, Deus, aqui, utilizando Paulo como instrumento, dá o veredito dele. O posicionamento dele com respeito a esse assunto sobre a morte do filho dele aqui na terra. Que Jesus Cristo tinha que morrer? Nós sabemos que sim, porque as escrituras hebraicas cristãs dizem que ele ia morrer. As escrituras gregas cristãs só falam como ele morreu. A nação de Israel estava sendo preparada para ele. E o que aconteceu foi que quando ele chegou, além dos líderes judaicos não o aceitarem e dizerem que não o reconheciam, mesmo sabendo que tudo se encaixava nessa pessoa. Que tudo se encaixava nessa pessoa. Vamos ler então 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 15 e 16. Os quais não somente mataram o Senhor Jesus Cristo e os profetas. Quem? Vamos ler então agora o 14, versículo 14. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus, a que estava nascendo, que se encontram na Judéia, que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus Cristo e os profetas. Eu estou lendo aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 16. Como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Ou seja, além de fazerem o que eles fizeram, os judeus, eles ainda estavam impedindo os discípulos de Jesus Cristo de levar a palavra de Jesus Cristo aos gentios. Então só estavam aumentando o erro, à medida de seus pecados. Agora, no finalzinho, Paulo diz, ou Deus fala por intermédio de Paulo, a ira, porém, caiu sobre eles, definitivamente. Aí eu digo para você, esse aqui é o posicionamento de Deus com respeito a tudo que ocorreu no primeiro século, quando o filho dele esteve aqui. Aonde está Pôncio Pilatos aqui? Aonde está o Império Romano aqui? Eu vou dizer para você. O Império Romano, a Judéia se tornou um protetorado do Império Romano. Um protetorado do Império Romano. Então, todo o sistema judiciário era dominado por Roma. Então, Roma decidia quem morre, quem vive, qual era o castigo. Então, qualquer coisa tinha que ser levado ao governador. Então, o governador, empossado por Roma na Judéia, Pôncio Pilatos, decidiu que o crime cometido pelo homem Jesus não merecia a morte e pronto. Mas ele foi provocado. Quando o Sinédrio Judaico levou Jesus Cristo a Roma, ele provocou o judiciário romano. E Pôncio Pilatos, na sua posição, disse que não. Mas, por ele insistir em liberar Jesus Cristo, ele foi acusado pelos
rabinos do Sinédrio judaico de prevaricação contra César. Ele decidiu soltar um criminoso. Aí colocou Jesus e Barrabás. Escolheram Barrabás. Aí ele, nessa posição, ele pensa, prender Jesus Cristo? Não. Começaram a gritar, morte. A cruz com eles, outros a estaca com eles, a cruz com ele. E foi isso que aconteceu. O Império Romano foi provocado. Pôncio Pilatos foi acusado de prevaricação. E a situação não era boa naquela época. Imagina, levar um problema para o imperador César, um problema local da Judéia. Era complicado. Aí veio aquele lance de lavar as mãos. Mas Deus aqui, em Tessalonicenses, capítulo 2, do 13 a 16, nem toca, nem fala em Roma, nem fala em Pôncio Pilatos. E Paulo viveu aí, Paulo estava ali, só não participou ali, mas ele era discípulo de Gamaliel, sabia de tudo o que estava acontecendo. Eu espero que tenha dado mais ou menos para entender de quem é quem naquela história lá no primeiro século. Vemos aqui que Deus nem fala sobre Roma, nem fala sobre Pôncio Pilatos. Ele acusa direto quem matou o filho dele. Fiquem com Deus.